E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Então, eu quero falar agora sobre predestinação, eleição, calvinismo e escatologia. Será que calvinismo, predestinação, eles se casam, né, com a escatologia? Vamos ver. Bom, até onde eu sei, nada mudou. Geralmente sempre vem um calvinista e comenta assim: vai estudar o calvinismo primeiro. Bom, até onde eu sei, nada mudou. Continua sendo apenas os eleitos salvos? Os eleitos perdem a salvação? Não, né? Só quem é eleito que é salvo, não é isso? E quem não é eleito já está condenado, não é isso? E não adianta fazer nada. Então nada mudou, não precisa voltar a estudar o que vocês sempre ensinam, tá? Então muito bem. Veja se casa o calvinismo, este tipo de predestinação, com a doutrina escatológica. Vamos lá, muito bem. Imagina que eu chego para você e falo: só vai ser salvo quem tem camisa branca. Só quem tem camisa branca que vai ser salvo. E eu começo a pregar isso, ó, tem que andar com as vestes brancas, só quem tem vestes brancas é que vai ser salvo. Só os de camisa branca que vão aparecer lá na eternidade quando Jesus voltar. E aí eu vou para a escatologia, eu começo a estudar, começo a estudar. E aí eu vejo que além de ter pessoas lá com camisas brancas, tem gente com camisa verde. Ué, da onde apareceu essa galera com camisa verde? Não tem só gente de camisa branca, tem gente de camisa verde. Mas eu preguei o tempo inteiro que haveriam somente pessoas de camisa branca. Porque as pessoas de camisa branca eram os eleitos, eram os que nasceram de novo, eram os que têm um nome escrito no livro da vida, são aqueles que receberam Jesus como Salvador. Esses são os de camisa branca. E somente eles é que serão salvos. Não obstante a isso, a teologia convencional acadêmica, oriunda muitas das vezes também da Igreja Católica Apostólica Romana, diz que somente quem nascer de novo é que será salvo. Bom, então veja bem que quando a gente vai estudar a escatologia, ela não bate com a doutrina nem gospel, nem católica e nem reformista. Ela não casa. Você observa que tanto os católicos como muitos evangélicos que você conhece e como muitos reformistas, eles são bem rasos em escatologia. E eu já conversei com muitos calvinistas. Quando a gente chega para mostrar os textos escatológicos dos profetas, eles se esquivam. No ano passado, eu entrei em um site, baixei o livro lá de Hernani Dias Lopes, um dos maiores pregadores, né, que ensina o calvinismo, e eu quis ler a explicação dele sobre Zacarias 14. Porque Zacarias 14 mostra ali um cenário bem claro da grande tribulação, do dia do Senhor. E mostra ele vindo, e aí ele vai explicando, Jesus vem para salvar os santos, para salvar os eleitos, os rios de água viva é o Espírito Santo inundando toda a igreja, mas aí vai falar da festa dos tabernáculos, mas aí vai falar das nações que se levantaram contra Jerusalém, contra lá na grande tribulação, que o contexto é claro. E eles vão de ano em ano para Jerusalém para adorar o rei. E o texto fala que se essas nações não irem para adorar o rei de ano em ano, cairá pragas sobre eles. Vai cair castigo, não vai nem descer chuva sobre aquela nação. Nações essas que sobraram, restaram do período da grande tribulação. Sabe qual a explicação que ele dá para esse texto? Nada. A página ficou em branco ali. Ele pulou essa parte. E por que pulou a parte mais importante pós-vinda de Jesus? Por quê? Porque a escatologia é uma pedra no sapato de todo calvinista. Porque eles só vão até a volta de Jesus. Depois que Jesus volta, é uma nuvem, uma penumbra de escuridão
e de explicação. Então você veja que se você olha e consegue enxergar além em volta de Jesus, e esse além em volta de Jesus não está batendo com a doutrina da soteriologia calvinista, nem agostiniana, da igreja romana, e muitos gospels, alguma coisa está errada. Porque se eu falo o tempo inteiro que só vai estar com Jesus os que receberam ele como Salvador, só vai estar com Jesus os que receberam ele como Salvador, e eu olho para frente e não vejo isso acontecendo, alguma coisa está errada. Alguma explicação aí não está batendo. Alguma explicação aí não tá surtindo efeito. Porque se eu pego os 5 pontos calvinistas e falo que existe a graça irresistível, né, e que existe a depravação total, ou seja, nenhum homem por si só ele consegue ser salvo. Agora preste atenção nisso daqui também, muito importante, porque existem alguns que estão dizendo que nós estamos pregando o pelagianismo. Só que o Pelágio ele ensinava que o homem conseguia ser salvo independente de Deus ou não. Que o homem consegue ser salvo independente da graça de Deus ou não. Que o homem consegue ser salvo, né, simplesmente porque ele nasceu sem pecado. E a gente não ensina isso. O que nós ensinamos, e aí eu vou dar uma explicação bem rápida do que nós cremos com relação à predestinação, é que Deus elegeu, sim, está escrito isso, numericamente, pessoas para fazerem parte do seu corpo, o corpo de Cristo. E essas pessoas, assim como foi no Éden, Deus elegeu Adão e Eva. Deus depois elegeu Abraão. A Bíblia chama de ele é meu eleito. Deus elegeu a nação de Israel. Deus elege pessoas. E dentro desse corpo, dessas pessoas, não significa que o fato dele ter eleito ela já está salva. Não está salva, não existe isso. Paulo tem vários textos que ele vai falar, aquele que está de pé, cuide para que não caia, né? Se Deus cortou os ramos naturais, né? Não poupará vocês também, né? Ou seja, se não permanecerem firmes na fé. Existem diversos textos, aí você pega ali a parábola das 10 virgens, e aí você vai pegar, né, a parábola do vinhateiro, de Jesus, que ele vai lá e olha para ver se está dando fruto, se não estiver dando fruto ele vai lá e corta, e o pai fala, olha, mas espera mais um pouquinho, espera 3 anos. Ou seja, para que vai esperar de alguém que ele sabe que não vai dar fruto? Né? E tem outras parábolas e outras passagens na Bíblia. Bom, nós cremos dessa forma, que a eleição parte do princípio que Deus realmente, de fato, escolheu pessoas para uma missão sacerdotal, mas que essas pessoas podem ser reprovadas, como Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 9. Ele mesmo vem a ser reprovado. Bom, as outras pessoas que não foram eleitas, e aí nós temos muitos textos para isso também, toda a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus, e por aí vai, vários textos. Você vai ver durante o período do Apocalipse, que a Bíblia chama eles ao arrependimento, a nação ao arrependimento. Quem é que está chamando as nações ao arrependimento? É a igreja, que já selou ali o grupo fechado, né? Já entrou no corpo de Cristo, que tinha que entrar. A esses deu o que Paulo chama lá em Romanos capítulo 2, de a lei da consciência. Essa centelha divina que Deus colocou no coração de todos os homens. A Bíblia fala em Eclesiastes que Deus colocou no coração de todos os homens a eternidade. Paulo vai dizer em Atos capítulo 17 que os homens procuram a Deus, mesmo que estejam tateando, ou seja, eles estão caçando Deus, cada um do seu jeito, cada um da sua forma. E quem foi que colocou isso no coração dos homens? Foi o próprio Deus. E aí Deus vai lá e coloca a lei da consciência no homem. Então, por exemplo, faça um teste aí, né? Faz um teste. Veja uma pessoa que não é cristã. Pergunta se ela considera certo ou errado tirar a vida de alguém.
Pergunta uma pessoa que não é cristã se ela considera certo ou errado mentir, se ela considera certo ou errado roubar, se ela considera certo ou errado adulterar. Se é uma depravação total, qualquer pessoa que não é cristã, ela não pode ter comportamentos de obediência do decálogo, dos 10 mandamentos. Ela não pode. Você sabia que antes da lei de Moisés, olho por olho, dente por dente, que foi a lei que foi instituída ali no monte, ela já existia no código de Hammurabi? Então como é que pode um código ter leis que se parecem com as leis mosaicas? Por quê? Porque Deus coloca essa consciência nos seres humanos, em toda a raça humana. Porque se a raça humana não tivesse essas leis, ela já se destruiria. Porque ela não teria referência do bem, só teria referência do mal. Ela se auto-aniquilaria. Porque não teria freio. Qual é o freio que Deus colocou para elas? É a lei da consciência, que os acusa dia e noite. E está lá em Romanos, Paulo fala que ele vai julgar as pessoas por essa lei. Agora, ele vai me julgar pela lei da consciência? Não vai. Ele vai me julgar pela obediência à palavra, por eu guardar a verdade. O julgamento dos filhos de Deus não será lá no dia do juízo. Imagina só, vê se tem cabimento. As pessoas pegam aquele texto lá de Apocalipse capítulo 20, que fala do juiz eterno, que ali será colocado um telão e as pessoas serão julgadas, né? Um vai ser salvo, o outro não vai. Para a igreja. Mas preste atenção, a igreja já não foi arrebatada, a igreja já não foi glorificada, a igreja já não está imortalizada, incorruptibilizada. Como é que a igreja imortalizada, incorruptibilizada, ela vai passar por um tribunal para ver se ela vai para a esquerda ou para a direita, igual lá de Mateus capítulo 25? Como é que a igreja imortalizada, incorruptibilizada, glorificada, ela vai passar por um juízo final? Não existe isso. Quem vai passar pelo tribunal de Cristo para ver se vai fazer parte das nações ou não, e quem vai passar no juízo final são aqueles que não fazem parte da igreja. Então você veja que esse tipo de pregação, primeiro, né, da igreja católica, que sem a igreja católica a pessoa não é salva, depois da reforma, e depois dessa escola acadêmica gospel que você vê por aí, é uma escola que ela deixa muita lacuna em aberto. E os caras não estão nem aí. O que eles mais motivam a nós não fazermos é estudar a escatologia, porque isso daí não interessa, o importante é amar Jesus. Por quê? A escatologia, ela confronta esse tipo de salvação, esse tipo de pregação de soteriologia, esse tipo de pessoas salvas, que são salvas, né, porque simplesmente foram eleitas ou não. E aí, voltando à questão de Pelágio, né? Por que nós não somos semelhantes a Pelágio? Primeiro porque Pelágio, ele acreditava que o homem nasce sem pecado, sem essa herança adâmica, e que também ele não precisa de Deus para se salvar. Ele pode se auto-salvar. Isso não é verdade. Por quê? O que freia o homem, que eu acabei de falar, o que freia o homem para ele não cometer pecados é justamente a lei da consciência, que foi o próprio Deus quem colocou no coração dele. Então ele tem essa fagulha, essa centelha divina dentro dele. O que ele não tem é o Espírito Santo. Mas veja a sua vida. Imagina você que é casado e era casado antes de receber Jesus como Salvador. Você traía a sua esposa? Eu sei que tem gente que trai até sendo cristão. Mas você traía a sua esposa? Você não traía a sua esposa, mesmo quando você era do mundo. Por que você não traía? Porque você primeiro sabia que isso era errado e você sabia que você amava a sua esposa. Isso é um comportamento divino que corrobora com os 10 mandamentos. Não adulterarás. Se você era um depravado total, você não iria ser fiel à sua esposa. Você ia simplesmente adulterar, e ela também iria adulterar, porque não tem freio. Qual é o freio?
se é depravado total. Não tem como buscar ao Senhor, né? Então, de fato, muitos não buscam ao Deus verdadeiro, mas muitos buscam a Deus. Você não leu isso lá, quando Paulo chegou em Atenas, né? O Deus invisível, esse Deus aqui que ninguém vê, é o Deus que nós servimos, mas existiam vários outros deuses lá, cada um busca o seu Deus do teu jeito. Mas uma coisa é buscar o seu Deus do teu jeito, outra coisa é buscar ao verdadeiro Deus, o único soberano, criador dos céus e da terra, que é o que Paulo defende nós também. Mas eles têm comportamentos que são comportamentos que corroboram, que se alinham com os mandamentos do Senhor. Ou você acha que as religiões, tirando algumas como o muçulmano, apoiam a mentira, apoiam a violência, apoiam a traição, apoiam o assassinato? E quem é que colocou isso no coração dos homens? Foi o próprio Deus. Então, mais uma vez, ainda que você queira arrumar uma desculpa filosófica ou uma desculpa doutrinária para querer condenar essa galera que não recebeu Jesus como Salvador, ainda continua o problema. Por quê? Quando a gente olha para a escatologia, essa galera está toda lá. Essa galerinha está toda lá. Então, se ela está lá, tem que ter uma outra explicação. Não é essa que você conhece. Não é essa. Pode dar pinote, ficar plantando bananeira, dar um salto duplo carpado, se pendurar no ventilador. Não interessa, meu irmão. Essa explicação está errada. Porque se ela estivesse certa, só haveria glorificados na eternidade. E não é isso que a gente encontra nas Escrituras. Tem glorificados e tem pessoas não glorificadas. Como é que essa história? Da onde brotou essa galera? Está lá escrito. Não tem como apagar isso da palavra de Deus. E aí, quando a gente vai olhar para a patrística, todas elas defendem que a igreja ela é glorificada e ela vai reinar sobre aqueles não glorificados, que inclusive Irineu de Leão chama de pagão. Está lá no 5º livro dele. Bom, então você está percebendo que tem muita coisa para ser estudada, muita coisa para ser alinhada. E quem é que tem a autonomia para poder compreender a escatologia? Os profetas. Os profetas é que estão ali para poder estar alinhando. Deus vai levantar profetas para isso. Então, para estudar a salvação, a gente tem que estudar do fim para cá. E não daqui para lá. Do começo para lá. Porque do começo para lá você não está vendo a história final como está terminando. Mas se você olhar de lá, do final para cá, você vai ter uma visão mais ampla. Por quê? Porque você está vendo que não tem como você falar que só tem pessoas com roupas brancas na eternidade. Tem pessoas com roupas brancas e multicores também. Da onde surgiu essas multicores? Da onde tem essa galera? Se a gente entende que somente os eleitos são semelhantes a Jesus. Entende? Então eu convido você a estar estudando com a gente, tá? Porque nós não somos pelagianos, não somos agostinianos, não somos calvinistas e também não somos arminianos. O que é que nós somos? Nós somos, né, filhos de Deus. Não sei nem qual é a nomenclatura teológica para a gente. Né? Qual é a nomenclatura teológica para a gente? Não sei. Qual era a nomenclatura teológica que Policarpo se auto-intitulava? Qual era a nomenclatura teológica que Irineu de Leão se intitulava? Qual era a nomenclatura teológica que Inácio e que outros pais da igreja do 1º, 2º e 3º séculos se intitulavam? Nenhum. Filhos de Deus que tinham a missão de serem semelhantes a Jesus para libertar a criação do cativeiro da corrupção e reinar sobre as nações. É isso. Agora, as nomenclaturas teológicas, elas servem para identificar aqueles que têm um escopo doutrinário. Só que todas essas nomenclaturas aí, elas são errôneas, né? E muitas das vezes uma nomenclatura dada para um homem. Eu não sei qual a nomenclatura, não sei nem se isso é bom ter, né? Mas nós somos do reino.
né? E no reino tem rei, governo, povo e território. Sei lá, somos as 4 dimensões do reino. Certo, gente? Então, é isso daí, tá? Eu vou deixar aqui de novo, no finalzinho, o link para você poder baixar o livro, o Evangelho da Igreja Primitiva. Baixa esse livro aí para você poder estudar e ver como a Igreja Primitiva tinha um entendimento da salvação, das nações, da escatologia. O que movia a igreja cristã dos 3 primeiros séculos era a escatologia, coisa que sumiu, murchou, apagou nas igrejas durante milênios, mais de um milênio até. Por quê? Porque a escatologia é uma pedra no sapato de calvinista. Amém? Fique aí com essa palavra, em nome de Jesus.